Prontinho, Josafá. Já estamos ao vivo. Olá, boa noite para todos vocês. Mais uma vez estamos aqui, professores em tempo de pandemia. Hoje com a querida professora Gabriela Reis. Logo, logo ela estará falando sobre a vida dela, né? Sobre quem é a Gabi. Mas esse projeto iniciou ali no Pedro Cia, na Escola Estadual do Cantor Pedro Cia, onde o professor se coloca, né? Através do seu olhar, através da sua narrativa. Nesse momento histórico que nós estamos vivendo, o professor se coloca de que maneira ele tem passado esse distanciamento, abordando vários assuntos, como o distanciamento, aprofundamento da pandemia na classe menos favorecida, nos pobres, nos negros, né? Estamos trabalhando também a questão da situação psicológica do professor, é o olhar do professor. Então, é o momento onde o professor se coloca e alguns alunos se perguntam, né, como tem passado meu professor, como que meus professores têm passado esse momento. Então, é a fala do professor, é o registro do professor, do que ele tem passado. E quem sabe aí futuramente, 10, 20, 30 anos, possamos ser investigados, né? Pessoas estarão aí ouvindo essa entrevista para trazer uma pesquisa educacional, né, que é um assunto interessante, é um momento histórico que muitos nunca passaram, eu nunca passei, né? Eu estou aí chegando aos 20 anos, mas mas é uma fala legal, uma fala clara, que hoje teremos aí o prazer de receber a Gabi Reis. Júnior? Boa noite a todos, boa noite, Gabi. É uma honra poder recebê-la aqui, né? Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando, as pessoas que estão nos vendo agora, as pessoas que irão nos ver. E é importante nós termos esse registro aqui, porque assim como eu já disse em algumas outras ocasiões, é importante esse registro porque geralmente nós temos aquela visão positivista da história, onde valoriza-se os grandes feitos, os grandes acontecimentos, as grandes lideranças, e aí nós temos aqui nesse projeto a fala de quem geralmente é subalternizado, né? Então nós temos aqui negros, negras, professores, professoras, mulheres, homens, né? E pessoas de todos os gêneros participando aqui e deixando o seu registro, porque é a nossa perspectiva, né? Então nós estamos deixando a nossa marca e, como o Josafá colocou, quem sabe um dia, né, nós possamos ser de alguma maneira um material de estudo, né, matéria-prima de estudo dos estudantes daqui 20, 30 anos, e a partir da perspectiva não das grandes lideranças, mas sim daqueles que se encontram à margem, né? Então, hoje a gente, como o Josafá falou, a gente tem aqui a oportunidade de poder conversar com a professora Gabriela. Vai conversar um pouco com a gente, ela vai se apresentar e contar um pouco da história dela para a gente. Boa noite, Gabi. Boa noite. Muito feliz com o convite de vocês. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Para mim é um prazer enorme fazer parte de uma live com professores, falando sobre educação, falando sobre arte, sobre cultura, que é o meu campo de atuação hoje em dia e desde que eu me conheço por gente. Eu sou uma pessoa que venho de escola pública, então eu sei da importância que é a gente ter boas escolas, bons professores, e eu sei que também nem todos têm essa oportunidade, né? Não é a mesma oportunidade para todos, né? Então, eu já falo aqui de um lugar que eu conheço e que para mim é muito confortável e é também um espaço de resistência, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, vocês já colocaram muito bem, a gente vive um momento atípico, né? Totalmente ímpar, que vai ficar para sempre, né, na história. Nós estamos passando por isso e que bom que a gente tem ferramentas como essa para deixar registrado tudo que a gente tem vivido, tudo que a gente tem passado, né? Antigamente as pessoas escreviam, desenhavam e esses eram os registros. Hoje a gente tem o vídeo com a gente. Então eu sou muito a favor no meu projeto, na minha vida profissional eu deixo muitas coisas registradas porque eu acredito no poder do vídeo, né? Então muito obrigada. Legal. Bom, Gabi, e aí a gente já começa com a primeira pergunta, no sentido justamente de tentar compreender o que dentro desse contexto, desse momento excepcional que nós estamos vivenciando, o que marca a gente, né? Eu já conversei aqui com alguns outros professores, outros colegas de trabalho, enfim, que
quando começou a quarentena, né? Então teve um momento ali que me marcou, que foi o anúncio, né? Olha, a partir de tal dia vocês não virão mais ao trabalho, e aí nós nos despedimos. E aquele momento foi muito marcante para mim, porque eu olhava para mim mesmo e não sabia ao certo se eu voltaria, e olhava ao meu redor e olhava para meus colegas e não sabia se eles também retornariam. Então esse momento me marcou bastante. Um outro momento que me marcou foi o momento em que eu estava dentro do carro e eu vi um ônibus passando, e quando passou, eu observei todo mundo dentro do ônibus, todos com máscaras, né? Então era meio que apocalíptico, né? Um cenário meio apocalíptico. Então eu queria saber de você, né? O que nessa quarentena acabou te marcando, né? O que durante a pandemia um acontecimento específico ou acontecimentos específicos que acabaram te marcando? Eu acho que, na verdade, foram vários acontecimentos, né? Eu me lembro que o último dia que eu trabalhei foi dia 19 de março, né? Foi o último dia. E já, assim, nessa semana que eu fui trabalhar, já não era para ter ido, mas algumas escolas ainda não tinham fechado, então, e tava um clima horrível, assim, na escola, a gente estava com aquela falta de álcool em gel, já estava rolando uma questão de falta de máscaras, então já estava também sendo comunicado que não era para abraçarmos as crianças. Eu trabalho muito na educação infantil, então as crianças são muito amorosas, elas querem estar próximas da gente, né? E aí já tinha ali um comunicado de que não era para estar perto, não era para pegar na mão. Enfim, eu acho que foram vários marcos assim que tiveram, muitos medos, né? Eu acho que todo mundo aqui passou por essa fase e ainda está passando pelos medos, né? Sobre o que vai acontecer amanhã, né? Como que a gente pode se proteger? E aí as informações eram todas, sabe? Vinha uma informação, no outro dia já era outra informação. Não precisa usar máscara. Aí, de repente, não, tem todo mundo que usa máscara, independente se você está doente ou não. Então, eu acho que eu não conseguiria falar um marco específico, mas foram várias cenas, uma sequência de cenas, assim, típica mesmo. Eu acho que a melhor palavra é essa, assim, do apocalipse mesmo, que eu falei, pronto, é agora, né, que vai acontecer o que a gente sempre leu lá no final da Bíblia. E, enfim, eu acho que foram vários marcos, assim, toda vez que falávamos números na televisão, eu também comecei a ficar muito mexida com essa questão dos jornais. Eu parei de ver um pouco as notícias, porque eu estava muito aflita. E, enfim, eu acho que cada um aqui também foi tentando achar uma forma de se manter dentro do possível, né, tranquilo. Equilibrado, né? Uhum. Acho que cada um da gente buscava um equilíbrio. De que maneira eu posso ficar equilibrado, né? Exato. Josafá, então, próxima. Opa, perdão, essa aqui. A próxima aí, né? O papel do professor nesse contexto de dúvida e medo, né? Lembrando que, querendo ou não, com maturidade ou sem maturidade, nós temos medo. Como eu tenho falado em algumas lives, o medo ele faz parte e nos ajuda a ser prudente. Na verdade, o medo nos ajuda a ser prudente, né? Então, o medo é necessário, mas o excesso de medo ele faz com que você venha ficar preso em situações, impede que você lute, né? Tome alguma atitude. Então, o medo ele é meio estranho, né? Como a gente fala do medo, né? Como a gente fala da dúvida. Porque até hoje nós temos dúvida. Você mesmo falou que um falava uma coisa, outra hora falava outra coisa, porque na verdade o vírus era algo que ninguém conhecia, né? E hoje a escola vai abrir, a escola não vai abrir, então muitas dúvidas, né? O medo continua, né? Hoje mesmo eu fiquei sabendo a notícia com uma amiga minha que estava aí há 10 dias internada, graças a Deus ela tirou o oxigênio, né? Possivelmente daqui a uma semana está retornando para casa. Eu perdi pessoas muito próximas de mim. Então, o medo é constante. Mas mesmo com esse medo, o professor precisa ter um papel de liderança nos alunos, né? Os alunos precisam me ver, me olhar
e ver que tudo está bem, mas às vezes nem tudo está bem. O que fazer é uma loucura, né? É uma loucura, é uma filosofia meio louca. E qual o papel para você do professor nesse contexto de dúvida e medo, Gabi? Eu acho que faltou também eu me apresentar, né? Para as pessoas que não me conhecem, para eles entenderem um pouquinho, né? Porque que Fica eu à tô aqui. vontade. Bom, eu sou atriz, bailarina, educadora, né? Eu acho que educadora, essa palavra eu gosto mais porque eu acho que abrange mais o sentido mesmo e tá muito próximo, né, de educação. Então eu me sinto eu me sinto melhor falando que eu sou educadora, né? E também porque educar tem uma questão de vir do coração, né? Cor e coração, educar. Então, tipo, eu gosto bastante, assim, eu me identifico mais. E sou produtora, né? Então eu trabalho com espetáculos, enfim, trabalho muito com arte e com educação interligadas. E tenho meu projeto que se chama Regar, é um projeto Regar. que, para quem não conhece, nós trabalhamos com um conceito que se chama a criança enquanto protagonista da brincadeira. Então, a gente tem um olhar muito sensível para as crianças, né? A gente estimula as crianças dentro de um contexto de respeito, dentro de um contexto de autonomia, dentro de um contexto de, né, respeitar o que eles trazem para a gente, o que eles, né, qual é a ideia que eles têm para a brincadeira acontecer naquele momento. Então, é um projeto para brincar, para estar junto com as crianças, porque a gente sabe que hoje como a gente estava falando aqui, né, o vídeo ajuda, né, o vídeo documenta, mas também eu vinha percebendo há muitos anos que o vídeo distanciava as crianças das famílias. E isso me deixava muito incomodada mesmo, porque eu trabalhava em espaços, né, não só em escolas, mas em espaços que as crianças iam, né, e no momento em que os pais estavam trabalhando, eles iam para brincar. E aí, nesse momento, eu percebi as crianças muito afastadas, sabe? Numa relação muito individualizada. Isso me incomodava muito, porque eu acho que as relações são importantes, né? Eu acredito no poder das relações, no poder da convivência, né? E a gente só tem isso se a gente se relacionar, né? Se ficarmos todo mundo aqui no individual, não existe, eu acho, sabe? O sentido de comunidade, o sentido de sociedade. Então, me incomodava muito essa questão da tecnologia e das crianças. E aí eu trouxe, né, depois de vivenciar, eu morei fora, eu morei na Espanha, visualizei alguns projetos lá que eram muito interessantes. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com muita vontade de ter e lutar por mais espaços em que a gente, ocupasse mesmo as cidades, então ocupasse as praças, ocupasse os parques, vivenciando mesmo. De que forma? Brincando. Simples assim, né? Então, as crianças que eu tenho próximas a mim, eu pegava, vamos para o parque, vamos para a praça, vamos para algum lugar para fazer esse sentido mesmo de pertencimento. E aí a outra forma é em espaços particulares mesmo, observando que as crianças estavam, né, vivenciando essa tecnologia de uma maneira um pouco desenfreada, é também trazendo para elas, né, que brincadeiras antigas, trazendo para elas brincadeiras que elas ainda não conheciam, escutando o que elas vinham trazer enquanto necessidade. Então, às vezes, nada acontecia, entre aspas, no espaço, não porque a criança não queria, mas porque faltava ali alguns elementos, algumas ferramentas para que a brincadeira acontecesse. Né? Então, a gente sabe a importância que é o ambiente em que a gente está. É importante também que a gente proporcione ambientes interessantes para as nossas crianças, né? Porque a gente está brigando com tecnologia, né? Que é uma coisa magnífica. Tá atrativo, né? É até difícil, né? É muito atrativo, mas é possível. Então, dentro do Regar, a gente faz esse trabalho acontecer, esse trabalho de presença, de afeto, de sintonia, de escuta. Então, é isso que eu acredito. E aí, qual é o papel do professor nesse momento? Eu acho que é um papel fundamental,
né? Porque nós fomos desafiados, né? Nós aqui, professores, sabemos que eu tive nem 5 dias para preparar uma aula que era totalmente presencial para um modelo online. Então, houve uma reunião, as pessoas falaram, ó, vai mudar tudo, a gente vai fazer no online, não sabemos até quando, e precisamos que vocês tragam ideias. Mas que ideias? Sabe, eu nunca tinha dado aula online. Nunca, eu nem sabia ligar o Zoom, eu nem sabia o que era Zoom, né? Então, foi tudo muito precário, meu computador capengando, não tive nenhum tipo de apoio, né? Então, o celular já estava também, tinha que ficar apagando todas as fotos, todos os vídeos, para conseguir ter Para poder editar, né? para conseguir ter espaço, pegando coisas emprestadas da minha irmã, porque eu tenho sorte que ela mora perto de mim. Então, a gente fazia essas trocas, assim, de se ajudar. Mas eu acho que, mesmo diante desse cenário, desse contexto, que eu ainda me sinto privilegiada, porque eu ainda tinha um computador, eu ainda tinha um celular, muitos professores não tinham, né? Então, eu acho que foi e é um papel fundamental, porque toda vez que eu ligava a câmera, eu via nos meus alunos o medo nos olhos, sabe? E eu trabalho muito com crianças até 7 anos. E, e a todo momento eles estavam perguntando quando eles iam voltar, eu não sabia responder. Então eu ia trazendo um pouco da arte, né? Tentando sensibilizá-los, tentando trazer o lúdico para dentro da câmera, o que é um desafio. E, enfim, tinha dias que eram muito bons, tinha dias que eram muito ruins. Mas mesmo dentro desse cenário, eu acho que é fundamental, assim, principalmente a arte, porque eu acho que é nesse contexto que a gente transmuta, né? Que a gente faz de uma situação de desespero, a gente faz um desenho. Ah, mas a gente está triste, vamos cantar. Ah, mas a gente está chateado, vamos ver um filme. Ah, a gente está incomodado, vamos ouvir uma música. Então a arte, ela está em tudo na nossa vida, né? E ela ajuda a gente, enquanto ser humano, na minha opinião, até mesmo a sobreviver. É interessante que você fala, né, a sua maneira de falar, que mesmo você trabalhando com a ludicidade, né, com a brincadeira, mesmo assim você encontrava barreira por parte dos alunos, né? Agora imagina você que trabalha com matemática, português, Nossa. física, química, aí o negócio é mais louco ainda, né? Porque os caras já têm muita dificuldade presencialmente, né? Tem aqueles que não gostam mais de humano, gostam muito de exata. Aí os caras têm que ficar na frente do computador, às vezes não tem um computador, na frente do celular, que às vezes não consegue ler o que está sendo colocado ali. Então, quer dizer, são dois mundos diferentes, né? A ludicidade da criança, da área infantil, e a vida adulta de um adolescente, né? Porque, infelizmente, é essa a realidade. Não sei se vocês concordam, vocês não precisam concordar. Mas hoje a educação está relacionada ao trabalho, né? Então o cara fala assim, se você não tiver o colegial, você não vai trabalhar. Se você não tiver uma faculdade, você não vai trabalhar. Então o cara praticamente estuda porque precisa ganhar o dinheiro, porque precisa levar o pão para dentro de casa, precisa desenvolver, precisa casar, precisa comprar sua moto, seu carro. Então a educação é quase que é muito atrelada ao trabalho, né? Então o cara fica ali pensando, preciso me dar bem aqui, eu preciso tirar nota, porque com a nota eu vou conseguir um emprego futuramente. Então, duas fases difíceis, totalmente diferentes. Nós temos aqui 3 pessoas, 3 professores, eu trabalho com ensino médio, e a mente já está no Enem, já está no mercado de trabalho, né? E você mesmo numa fase que é criança, até 7 anos, mesmo assim a gente encontra barreira, diferente, mas encontra barreira, né? É interessante. Júnior. Gabi, eu ia te perguntar, você comenta sobre colocar o aluno, né, o estudante, como protagonista das brincadeiras e de estar junto, né? E eu quero saber de você, como é que você está conseguindo trabalhar, né, nesse sentido, pensando ainda em manter o estudante como protagonista das brincadeiras
E lembrando que boa parte das suas ações, elas se fundamentavam nesse contato, né? Nesse intercâmbio, né? Nessa relação interpessoal que você tinha com os seus estudantes. Como é que está acontecendo isso no mundo virtual, né? Como é que você ainda consegue manter esse protagonismo dos estudantes e fazer com que eles se envolvam, ainda que de maneira virtual? O protagonismo, né, da criança ser ali olhada tem a ver com essa de estar, né, de observar a criança, né? Isso ainda é, entre aspas, fácil, né? Porque imagina que aqui tem uma sala de 20 alunos. Não, 20, não sei se eu conseguiria. 10 alunos. Aí, 10 alunos, você consegue aqui. O Júnior não tá bem hoje, ele não tá com. Sabe, você já consegue. Eu tenho uma certa leitura, né? Então eu já consigo sentir o dia que a criança não tá legal, tá com preguiça, tá com sono. Eu pergunto: você foi dormir tarde ontem? Geralmente. Fui, pro. Falei, então tá, você tá mais cansado. Então, assim, tem uma questão aí, ali, para poder você deixar a criança falar e deixar com que ela se expresse, tem também uma etapa anterior, que é uma etapa de leitura, né? O nosso corpo fala. Então, eu já chego na aula com alguma informação, né? Para quem eu vejo os professores que dão aulas para adolescentes, e muita gente tem essa dificuldade. A criança tá com a câmera desligada. Mas ela não tá desligada. Porque às vezes a gente pensa, né? Adolescente é porque tá fazendo outra coisa, nem tá prestando atenção. Nem sempre é isso. Às vezes, aquela câmera fechada é um alerta ali para aquela criança não tá querendo, não tá conseguindo se expressar da forma que gostaria, então deixa a câmera desligada. Nas crianças é mais fácil de detectar, né? Quando o aluno começa a ficar assim, ou então faz, sabe? Tem uma leitura corporal que é feita. E aí, a partir dessa leitura, que é o primeiro passo, eu já consigo entrar no segundo, que é o processo de escuta. Então, se eles não trazem por si só, eu vou perguntando, estimulando, para entender a realidade de cada aluno, né? A realidade. Como a minha aula é considerada uma aula extra, então não é todos os dias, é uma vez na semana, então eu consigo ter ali uma conversa muito muito franca com os meus alunos. E aí, como foi sua semana? O que aconteceu? Eu já sinto que eles confiam em mim. Então, eles falam coisas que aconteceram na semana deles, coisas muito, muito íntimas, muito pessoais que aconteceram na família. Eles veem em mim essa confiança para poder falar, né? Mas eu acho que, como o Jossa falou, em outras disciplinas não é uma tarefa fácil. Agora, entender a criança, olhar para ela no individual é mais fácil para mim. Agora, em relações inter, não existe, tá? As crianças perderam. Não tem essa relação aqui que tinha no presencial, né? Meu amigo, me abraça. E aí, não, é muito raro quando uma criança chama a outra na câmera, ou quando percebe que um amiguinho não veio, né? Geralmente no presencial, o fulano faltou, já logo percebe, né? No online, muitas vezes eles nem estão vendo quem tá, ou não estão percebendo, né? É um pouco mais difícil. Então, eu conversei uma vez com uma psicóloga numa live também, que a gente fez pelo Instagram, através do Regar, e ela falou justamente isso, assim, que eu acho que a grande perda é realmente para as crianças as relações interpessoais, né? Porque eles só estão convivendo ali praticamente com o pai, com a mãe ou com poucos familiares, né? E aquele amiguinho, né? Um professor, uma pessoa, né? A riqueza que é a nossa sociedade, né? Esse convívio em sociedade, as crianças perderam um pouco. Então, eu acho que a gente vai ter um trabalho árduo pela frente de estabelecimento dos afetos, de estabelecimento de relações mesmo. E isso eu tô falando porque semana passada eu precisei dar uma aula presencial e eu peguei o metrô, peguei o trem, e aí você já percebe também um movimento até entre os adultos de
de estar muito restrito, sabe? Tá todo mundo assim olhando. Afastamento. Um afastamento, ou então, será que essa pessoa tá contaminada? Não tá? Será que eu, sabe? Então tem um clima no ar, né? Então, são obstáculos aí que a gente vai ter que ultrapassar. Perfeito. Josafá, você agora. Eu vou colocar a pergunta aqui, tá bom? Só um minutinho. Ah, joia. Tá muito bom conversar com a Gabi. Obrigada, que bom. Legal. Legal essa sua fala, né? O que você falou foi interessante, a questão do brincar, né? Do resgatar as brincadeiras, né? Eu lembro que eu fiz uma atividade numa escola que eu trabalhei, ensino infantil, que os alunos precisavam fazer uma entrevista com os pais, né? Os avós, e trazer, né, para os dias atuais brincadeiras que o vovô, a vovó brincava quando criança. Mas foi muito legal, né? Eu criei assim quase que um caderno cheio de brincadeiras que eu nem conhecia, né? Então até falei aqui na minha casa. Agora eu tenho várias atividades para brincar com meus alunos que os avós dele trouxeram, né? Então resgatar essas brincadeiras. Então isso é muito legal, né? A sua fala aí nesse contexto, que as crianças querem brincar. Eu até acredito que a tecnologia tomou tanto espaço das nossas crianças, porque, infelizmente, os pais precisam trabalhar muito, não ficam com eles em casa, e eles não têm essa oportunidade. Mas se deixar uma criança no quintal, cheio de areia, cheio de árvore para pular, subir na árvore, saltar, cair no rio, com certeza eles vão escolher isso aí, né? Porque, na verdade, eles não têm esse acesso a nada disso. Então, o que que tem? Celular. Então, vou brincar do joguinho, né? Mas é legal. Essa fala a gente pode deixar para outra live aí, né? Que é legal essa linha aí, né? Eu acho que é isso que falta mesmo. E até a corporeidade, vocês devem ver nos seus alunos, é diferente, né? Das crianças que subiam em árvore, né? Tinham um outro tipo de disponibilidade corporal, né? Outro. E aí a gente entende vários outros setores da nossa sociedade, como obesidade infantil, depressão, né? Todas as síndromes, né, que as crianças estão vivenciando, que outras no passado não tinham, porque tinham outros, porque, né, tinham a oportunidade de estar talvez mais próximo da natureza, porque sempre tinha um adulto ali, porque o conhecimento, ele é passado também de forma oral, né? Então sempre tinha uma avó que contava, um avô, um bisavô, um tio, sempre alguém próximo da família que trazia, né, esse conhecimento das brincadeiras, de fazer com que essas crianças, né, vivenciassem uma infância plena. E hoje, como está todo mundo fora, está restando a tecnologia para eles, né? Então é isso que a gente tem que se ligar. É o que resta, né? Mas é isso que a gente tem. Por isso que eu faço parte desse movimento de que não, nós podemos mudar, independente Dá para resgatar. Se é nosso filho ou não, nós somos responsáveis pelas crianças da nossa sociedade. Verdade. Todos nós somos responsáveis. Então a gente tem que partir para esse movimento mesmo de ação. E é bem interessante que você falou que a semana passada eu estava muito abatido aqui. Eu falei, eu vou para Minas Gerais. Aí fui lá para Minas Gerais. Peguei o carro, bem pertinho aqui, meu irmão mora lá, e lá tem um sítio, né, tem um pé de manga e tal, meu irmão tem 61 anos, né, então eu levei meu filho de 19 anos, né, aí chegou no pé de manga, meu irmão subiu no pé de manga e ele, nossa, como é que ele consegue subir? Então, porque ele já subia, né, como criança, adolescente, você nunca subiu, você não vai subir, mas é essa, né, até o seu corpo fala, né? A habilidade sua é diferente. 61 anos subindo pé de manga, né? O cara de 19 anos não consegue subir, porque não tem essa habilidade. Quer dizer, pode até ter essa habilidade, mas não vivenciou isso, não teve uma vivência nisso, né? Mas eu tenho uma pergunta aqui legal aqui para você, Gabi, a respeito do quando você soube da quarentena, né? Queria suspender as atividades, você até já falou já um pouco, né? Mas eu, pessoalmente, quando eu fiquei sabendo da quarentena, eu falei, quarentena, 40 dias, umas férias aí, eu nunca tive. Eu fui se passando, falei, nossa, cara, que loucura. E você... Fica até um jogo estranho, né? Porque você tá com a minha esposa, meus filhos, né? Minha família, nós somos muito unidos, tá? Essa união, essa cumplicidade, mas
nós, seres humanos, mesmo adulto, mesmo com um X de maturidade, a gente quer estar próximo, quer brincar, né? Eu quero estar lá com o Júnior dentro da escola, dando risada, brincando, bagunçando, né? A gente gosta de conversar bastante, e a gente quer esse contato, né? Mas o que passou pela sua cabeça quando você soube quarentena? Você achou que ia ser tanto tempo assim? Ou você achou que ia voltar aí depois de 40 dias? Ah, nossa, eu acho que eu fiquei tranquila no início. Eu imaginei assim que eu ia ter tempo para fazer o que eu nunca consegui fazer. Por exemplo, cuidar das redes sociais, sabe? Eu fazia tanta coisa presencial que até tem uma amiga minha que me acompanha, me ajuda no Instagram, que é a Jaqueline, e ela fala para mim, Gabi, tudo é conteúdo. Então você vai fazer um café, faça café conversando com as pessoas. Eu fico, gente, sabe? Eu fico o dia inteiro sem filmar, sem fazer nada, porque antes da pandemia o dia era muito corrido, uma aula atrás da outra, uma aula atrás da outra, uma aula num bairro, outra aula no outro bairro. Então eu ia saindo, quando eu via já estava de noite. Eu nem olhava para o Instagram, né? Então quando chegou a pandemia eu falei, nossa, adorei. Vou ter um canal no YouTube, vou cuidar mais do meu Instagram. Nossa, eu vou conversar com todo mundo, vou fazer um café, vou ter tempo de fazer um café na minha casa. Eu nunca tomei café da manhã na minha casa. Sempre saí muito cedo, né? Então sempre madruguei e ia tomar café só depois, muito mais tarde. Só na padaria, né? E olhe lá quando dava, né? Geralmente eu tomava café da manhã nas escolas. Então, era assim, essa vida muito corrida. E aí, quando chegou a pandemia, eu me lembro muito bem de, ótimo. Então, agora eu vou vou entender como funciona aqui esse movimento das redes sociais, como funciona cada plataforma. Eu quero trazer mais de mim, das coisas que eu vivenciei, para compartilhar com mais pessoas. Isso vai ser maravilhoso. Eu posso, ao invés de dar aula para 10, eu posso dar aula para 300 pessoas, né? 1000. Infinito, né? Porque possibilita, como o nosso bate-papo agora, tá cada um na sua casa e tem as pessoas nos assistindo. Então, isso é magnífico, né? Então, de início, isso foi para mim um estímulo. A quarentena foi, nossa, legal, vou poder ter mais tempo para o que eu não tinha. E aí, aos poucos, a ficha foi caindo de que não era tão legal assim quanto eu imaginava, de que exigia muitas coisas, muitos conteúdos, exigia muito mais de mim. E aí eu comecei a entender também que eu não queria estar aparecendo tanto. Porque nós, professores, o nosso lugar é a sala de aula, né? E olha que eu sou atriz, mas eu trabalho com teatro, que é outra questão, não tem nada a ver com televisão. Então, a gente é tudo aqui, né? No ao vivo, no aqui, no agora. E aí, de repente, nós fomos colocados em câmeras, né? E eu aceitei, né? Eu não resisti. Tiveram muitos professores que eu conheço que resistiram, mas eu não foi uma que resisti. Eu falei, ótimo, vamos lá, vamos ver como que eu me saio. E aí, aos poucos, fui enfrentando as limitações, né? Vamos embora, né? E assim, Gabi, a gente, diante dessa correria, né, que nós tínhamos tanto nas aulas presenciais e agora com as aulas virtuais, né, então eu particularmente achei também que seria um momento em que, bom, agora eu vou colocar leituras em dia, agora eu vou conseguir jogar videogame, agora eu vou conseguir fazer uma porção de coisas. E na realidade, não necessariamente é o que está acontecendo, porque às vezes, eu já conversei com o Josafá, às vezes bate uma bad terrível, né? Uma bad trip muito horrível. E assim, eu, por exemplo, por mais que eu também estou tentando produzir conteúdos, então eu participo aqui com o Josafá dessas entrevistas, participo também de um outro programa de entrevista da escola, tenho também o podcast, enfim, mas mesmo assim parece que há algumas lacunas que elas não são preenchidas. E juntamente com tudo isso, também tem várias outras preocupações. Então, a gente não sabe quando é que se encerra isso. A gente sabe que pelo contexto, né,
no cenário mundial a gente tem vários problemas, no cenário nacional nós temos infinitos problemas, então são tantas informações e quase todas elas ruins, né, que bombardeiam a gente cotidianamente. Eu queria saber de você o que você tem feito para tentar fugir de tudo isso, nem que seja por alguns minutos, algumas horas, para poder tentar relaxar, para poder se distrair, porque de verdade mesmo, infelizmente, né, eu digo por mim, né, boa parte do tempo a gente está com a cabeça ocupada com inúmeros problemas, né? A gente liga o rádio, problema, a gente liga a TV, problema, a gente percorre as nossas redes sociais e a gente só encontra problemas nas nossas timelines. Então, eu queria saber de você, o que você está fazendo para fugir, né, dessa realidade tão dura que a gente tem vivenciado. Uhum. Não tem como fugir. Sinceramente, assim, a não ser que nós pudéssemos viver no sítio lá do irmão do Josafá, por exemplo, de preferência sem internet, que não funcionasse a internet, e aí só viver aquele mundo do sítio. Aí eu acho que daria para fugir. Agora, do contrário, eu acho que dá para a gente minimizar o quanto estamos sendo afetados. Então, o que eu fui percebendo, e também, assim, são etapas, né, dessa quarentena, né, que não acaba nunca. Eu não sei vocês, mas eu fui passando por etapas. Então, eu tive uma etapa de que, tá tudo bem, já vai passar, meio positiva, assim. Depois eu fui entendendo que não era tão positivo assim. E fui. Eu acho que o mais importante a gente. Eu fiz uma coisa até meio na intuição, mas eu acho que talvez aqui alguns professores tenham feito também, de trocar. Então, eu chamava muitos amigos professores para conversar pelo WhatsApp, ligava, falava: olha, aconteceu isso na minha aula, e na sua, como é que tá? E aí a pessoa também falava: ó, a minha tá assim, você já tentou fazer isso? Então, eu trocava muito com os meus professores. Uma das escolas que eu trabalho, a gente estava fazendo reuniões praticamente semanalmente. E a cada reunião, você via na cara dos professores o desânimo, o desespero de não saber o que fazer, porque né, a gente está recebendo muitas questões dos nossos alunos e questões diferentes do presencial. Nem sempre eu posso resolver quando a internet do Joãozinho tá ruim, sabe? Ele não tá conseguindo me ouvir. E isso é desesperador, porque tá 10 crianças te ouvindo bem e uma que não tá te ouvindo bem, você fica muito... Mas o que eu posso fazer? Será que eu encerro a sala? Não encerro? Então, eu acho que a gente pode minimizar e acho que a principal coisa que eu fiz foi trocar com outros professores amigos, ouvindo como é que estava lá a realidade que ele estava passando. Eu também falava muito da minha realidade e eu acho que a principal moeda foi essa, foi a moeda de troca, né? Foi a moeda de troca entre os professores. E é claro que eu acho que também cada um aqui tem alguma coisa que gosta muito de fazer. Para mim, funciona muito atividades corporais. Então, teve uma fase da quarentena que eu estava correndo. Felizmente, eu moro num condomínio, então tenho a possibilidade de correr dentro do condomínio, em segurança. Então, teve uma fase da quarentena que eu precisava correr, gastar energia. Então, acho que cada pessoa aqui é muito individual, assim, né? Mas o que eu fiz para me distrair foi principalmente conversar com amigos professores, entendendo ali o que eles estavam passando, e dentro do que eles me falavam, eu tirava muitas ideias, muitas. Uma delas é a minha grande amiga Fernanda, que também é atriz, também trabalha com aulas de teatro, e a gente trocava muito. Ela falava: Gabi, a minha aula foi assim e assim. Eu, legal, vou testar. Aí eu falava: Fer, a minha foi desse jeito. Aí ela: que bom, vou testar. E aí a gente ia testando com os nossos alunos, porque durante alguns meses foi teste. Existiram coisas que deram certo, outras que deram muito errado. Então, eu acho que é isso. E também procurar, né, nas artes,
se distrair, né? Filmes, música, o que eu acho que isso é o mais comum, assim, entre todo mundo, né? Perfeito. Josafá? É coisa louca, né? O professor, ele consegue se distrair trabalhando, né? Essa é a realidade, né? Você ajuda, você está interagindo com o outro e você consegue se distrair. É coisa de louco, né? Porque o professor não, é um ser humano super especial, né? É uma coisa assim fora da normal. Porque o professor, eu sempre falo, o professor o cara é chamado, né? Eu falo com meus filhos, eu faço aquilo que eu amo fazer. Então, isso até um dia. Feriado. Eu liguei pro meu filho, que é professor também, ele estava no feriado dando aula. Cara, é feriado, cara. Opa, o que você não falou para mim? Eu falei, cara, meu, é feriado, cara. Então, o professor é louco, cara. Tem A gente é limite. meio maluco mesmo, né? Não, eu acho que tem uma questão assim, que a gente trabalha muito mais do que é. Eu acho que se eu tivesse um reloginho, eu gostaria de saber, não sei vocês, um reloginho contando o tanto que eu leio, o quanto que eu preparo as minhas aulas, o quanto que eu planejo, né? Porque é isso que eu estava falando, é tentativa e erro. Existem coisas que funcionam, outras não. Então, a gente precisa estudar muito, precisa planejar muito para ter uma boa aula com embasamento, para trazer questões para os nossos alunos, para trazer esse brilho nos olhos, né? Para transmitir esse brilho, né? Para transmitir o amor pelo que a gente faz. E para isso é preciso muitas horas de dedicação, né? E nem É, sempre as pessoas estão acompanhando, né? Toda essa uhum. carga horária, né? E para que os olhos dos nossos alunos brilhem, o nosso primeiro tem que brilhar, né? Essa é a Exato. realidade. Não adianta eu querer que meus alunos seja realmente tocado pela educação se eu não for tocado em primeiro lugar. Então, eu preciso estar bem, né? A educação tem que estar atrelada em mim. Então, a educação não é somente meu trabalho, é a minha vida, é o que eu respiro, é o que eu vivo, né? Então, essa é a grande diferença. Mas eu tenho uma outra pergunta para você aqui, Gabi. Já ia chamar você de Não, Fabi, ó. Quase que chamo. Não tem problema. Fala, Não, gente. antes de passar para a próxima pergunta, eu estava pensando aqui, né? E eu já parei para pensar algumas vezes nessa questão também de o quanto nosso trabalho ele é ininterrupto, né? Porque mesmo quando nós buscamos entretenimento, por exemplo, nós de alguma forma a gente lança o olhar não só de uma pessoa comum para poder assistir alguma coisa, para poder consumir alguma coisa. A gente já consome aquilo, mas com o olhar de professor pensando, bom, como é que eu posso inserir isso no currículo de história, por exemplo, né? Como é que eu posso, de alguma forma, estabelecer inferência disso que está sendo apresentado em determinado conteúdo com as minhas aulas? Então, como a Gabi colocou, né? É ininterrupto, né? Então, a gente realiza leituras, a gente assiste filme, assiste peças de teatro, a gente acompanha musicais, e tudo isso a gente provavelmente a gente está pensando, bom, como é que eu consigo entregar isso enquanto aula para os nossos estudantes? Então, é um trabalho que quase assim, eu estou para dizer para vocês que é quase 24 horas por dia, porque a gente de verdade mesmo, a gente se apega a alguns detalhes que as pessoas falam assim, ué, mas você não consegue assistir como uma pessoa comum, né? Tipo, porque geralmente você assiste e já faz o comentário, nossa, isso aqui daria para utilizar de tal forma, né? Daria para introduzir de tal forma em tal aula. Então, a gente supera, né, aquela visão do que é o comum. A gente cumpre uma missão de entregar o conteúdo de uma forma lúdica, de uma forma um pouco mais leve para os nossos estudantes a todo instante, né? Então, é incrível isso, né? Isso que o professor acaba construindo ao longo da sua trajetória, ao longo da sua carreira. Eu vou colocar aqui a próxima pergunta, Josafá, para você. Só um Coloca minutinho. aí. Só um Que bom ter minuto. a Gabi com a gente hoje. Obrigada, estou muito feliz. Eu acho que a página de vocês é muito importante, né? Uhum. A abertura que vocês fizeram dentro desse contexto histórico, de deixar isso documentado, né? É muito incrível, assim, a gente ter essa oportunidade de deixar registrado, né? Em Uhum. vídeo, né? Muito legal, parabéns. Obrigado. Obrigado, Gabi.
O Gabi, agora chegou aquele momento que você olha, né, para o aluno e fala com ele, né, com eles no caso, né? O que que você tem para falar, Gabi, para os seus alunos nesse momento de medo, de incerteza, nesse momento que não sabe o que vai acontecer, né? Porque às vezes meus alunos ligam para mim, professor, quando que as aulas vão voltar? Eu falei, eu não sei, vai perguntar para Jesus. Ah, professor, você não sabe? Eu falei, eu não sei, cara. Ninguém sabe, né? Então são essas coisas que a gente precisa trazer segurança para os nossos alunos, né? O que você deixaria para os seus alunos, querida? Olha, eu acho que a gente precisa cuidar muito da nossa cabeça, né? A gente estava falando de horas de trabalho, e enquanto a gente falava, só me vinha uma palavra na cabeça, porque a gente só consegue fazer tudo o que a gente faz porque é muito amor envolvido, né? Eu, pelo menos, posso falar de mim, né? Trabalhar sábado, trabalhar domingo, até como o Josafá falou, trabalhar feriado. Eu nunca me importei. Levantar muito cedo e dormir muito tarde, eu acho que é porque é muito amor envolvido. Então, o que eu deixaria para os meus alunos e para todos os alunos que estão assistindo é cuidar da cabeça, em primeiro lugar, falar dos sentimentos de vocês, né? Para pessoas que vocês confiem, falar do que vocês estão passando, do que vocês estão sentindo. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade onde não existe muito espaço, né, para a gente falar sobre os sentimentos, né? E aí a gente vai ficando adulto, vai ficando cada vez mais fechado. E eu acho que essa pandemia veio trazer para a gente o sentido da palavra, o sentido assim, talvez mais dolorido, mas o real sentido da palavra fragilidade, né? Nós somos muito frágeis. A qualquer momento, eu tô aqui conversando com vocês, mas não sei daqui a algumas horas o que vai ser, né? Nós somos frágeis, o ser humano. Então, eu acho que é aceitar que somos frágeis, somos passíveis de erros, de acertos, sentimos medo, sentimos incerteza, sentimos também alegria, sentimos também esperança. Então, eu acho que é procurar cuidar da nossa mente, trabalhando o nosso corpo, então não deixar de cuidar né, dos dois em conjunto, porque na verdade é um só. E eu acho que é procurar, cada aluno aqui precisa procurar alguma coisa que lhe dê prazer, né? Então, seja na arte, de repente tocar um instrumento, cantar, ou então interpretar um filme, uma série que gosta, dançar, né? Agora a gente tem esses aplicativos todos, TikTok, essas coisas que geralmente, né, eles estão super, os alunos, né, estão super gostando desses aplicativos, então coloque, dança, né? Abrir espaços dentro da rotina de vocês para atividades que geram prazer, que geram, né, emoção, que faz o coração bater, que faz a gente se sentir vivo. E eu acho que o que eu deixaria a principal mensagem é: utilizem da arte, né? Eu acredito no poder da arte, a arte enquanto transformação. Então, utilizem das artes, das variadas artes que a gente tem, porque não é só artes plásticas, né? Às vezes a gente vem de uma realidade que acha que a arte é educação artística, apenas desenho ou pintura. E não é. A arte, ela é um campo enorme de possibilidades, né? A gente tem teatro, tem dança, tem música, tem cinema, tem as artes visuais, enfim, tem muitas possibilidades. Então, eu acho que utilizem da arte, né? Falem, expressem os sentimentos de vocês através de um desenho, através de um cantar, através de tocar um instrumento. Enfim, eu acho que cada pessoa precisa realmente encontrar o seu, dentro da sua individualidade, atividades que lhe deem prazer. É legal essa sua fala aí, que esse dia o professor amigo nosso, o Sidão, ele mandou um vídeo para mim de manhã, né? Uma música lá de 1973, que você não tinha nascido ainda, né? Mas eu tinha nascido. Eu fiquei sabendo, né, que foi lançado em 73. Aí eu coloquei a música e fiquei dançando no meio da casa. Aí o pessoal, o que foi isso? O que tá acontecendo? Vou dançar, sei lá, cara, vamos dançar de manhã, né?
Aí eu liguei pro Sidão e falei, Sidão, caramba, velho, dancei a música inteira. Sério, cara? Ah, vou mandar outra amanhã pra você. Então, é só esse momento que tira a gente um pouco, né, desse momento de tanto estresse, né? Às vezes eu estou lá no computador fazendo avaliações para os alunos, de repente, pego minha raquete, minha bolinha de borracha, vou na parede, fico jogando frescobol. Eu acho que a gente tem que trabalhar, não trazer esse negacionismo, né? Ah, não existe problema, não existe corona. Tem gente que acha que fica só negando as coisas e resolve alguma coisa. E nossos alunos precisam saber também, né? E não é só negar que vai deixar de existir. Pode negar à vontade, mas o problema está aí. Né? O que, que eu vou fazer? Eu vou lutar e vou ficar negando, né? Essa aí é a problemática. Exato, eu acho que é cuidando da mente, principalmente, né, que a gente vai ter força para continuar, porque a gente não sabe até quando a gente vai enfrentar essa realidade, né? Então, eu acho que né, com o nosso corpo um pouco mais ancorado, né, buscando coisas que nos fortaleçam, e é difícil falar o que fortalece, porque cada pessoa é um ser muito individual e tem gostos diferentes. Então, eu acho que cada pessoa tem que buscar, e é uma questão assim de colocar mesmo. 5 minutos. Eu estava até conversando com a minha tia falou que alguém recomendou para ela, acho que um psicólogo, não lembro, para ela descer 5 minutos, pelo menos, no dia, sabe? Jogar o lixo e um pouco observar a natureza e subir. Então, a gente precisa ter realmente, porque dentro de casa fica difícil ter essas pausas. Mas coloca alarme no celular, não sei, mas é importante a gente cuidar da nossa mente. E eu vou falar também, meus alunos estão me ouvindo, né? Deve estar dando risada, o professor Josafá Josa dançando no meio da casa, ele não sabe dançar, mas dança é minha, eu danço do jeito que eu quiser, balanço pra lá, pra cá, não existe regra, né, professora? Você é professora de dança, sabe muito bem. Eu faço o meu balanço, né? Cada um tem o seu jeito de dançar, então fecha o quarto, põe uma música alta, não sei. O importante é cair no movimento. É interessante, né? Porque durante a pandemia a gente tem recorrido à arte como um todo, né? Para poder, em vários momentos, ocupar, distrair e tentar utilizar como subterfúgio das nossas angústias, né? Então, dançar, colocar uma playlist, por exemplo, no YouTube aleatória para poder ou no Spotify para poder dançar, ou para poder escutar, ou de repente assistir um documentário, ou assistir uma live de cantores se apresentando, enfim. Então, essencialmente a gente tem várias outras atividades, mas a gente recorreu bastante à arte para poder tentar se desvencilhar desse sofrimento, dessas angústias que a gente vem passando. Exato. E assim, Gabi, eu ia te perguntar, não, né? Eu vou te perguntar sobre projetos, né? Se durante esse ano, né, se houve algum projeto que acabou não sendo esquecido, mas postergado, e se existem já projetos na sua cabeça para o pós-pandemia, né? Se você teve algo que você acabou não conseguindo fazer, algo para o qual você já tinha se planejado e em virtude da pandemia você não conseguiu realizar, e se tem alguma coisa que você já está planejando para o pós-pandemia, de repente, sei lá, né, um livro, um programa, enfim, uma continuidade de algum projeto. Uhum. Eu acho que o que foi interrompido, né, principalmente dentro do... Não só do... Eu ia falar do Regar, que é o meu projeto, né, que a gente trabalha aí com as crianças. Eu acho que eu tinha uma agenda, né, de lugares que eu vinha cumprindo, que eu estava, né, brincando ali com as crianças, e isso foi totalmente interrompido, né? Com a pandemia, a gente não pôde mais se encontrar presencialmente. E aí tem coisas que o vídeo não adianta, né? Por mais que eu enviasse ideias e sugestões para as famílias que eu conheço, nada substitui eu estar junto, né? Tem um tempo ali da criança que é respeitado. Enfim, essa foi uma dificuldade, assim, foi interrompidas essas atividades presenciais que eu fazia. E o que eu pretendo pós-pandemia é
continuar, porque eu acho que, depois, como eu já mencionei aqui anteriormente, nós vamos precisar cuidar muito das relações entre as pessoas, né? A gente sabe que as famílias aí estão, muitas famílias estão muito desgastadas, né? Pais e mães que tiveram que se tornar professores porque as crianças não estavam conseguindo ali muitas vezes se expressar na câmera, tinha dificuldade que só assim, alguém do seu lado, vem cá, sabe? Quando você tá com uma dificuldade e alguém fala, senta aqui, vamos aprender, vai, vamos lá, qual que é a sua dúvida? É diferente, isso não dá para fazer na câmera, né? Tem coisas que não se consegue, né? De repente um abraço, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, dá um abraço, sabe? Então, esse sentido da relação é algo que pós-pandemia eu acho que vai ser preciso, a gente vai precisar olhar para isso e fazer eventos e trazer possibilidades para que as pessoas se encontrem, vivenciem, né? Isso, mas isso dentro de uma realidade quando as pessoas puderem se encontrar, né? Que legal. Perfeito. Josafá? Então, eu quero já agradecer aí a fala da Gabi, né? Para mim foi muito bom estar com você, Gabi. Muito obrigado por ter aceitado, né? Obrigada a você. Esse convite para estar conosco aqui. Foi muito bom em tê-la, realmente, né? Digo sem nenhuma demagogia. Foi muito bom ter a tua fala, ter a tua posição diante desse momento tão difícil. E com certeza será de muita aprendizagem para todos aqueles que estão ouvindo e vão ouvir depois nessa entrevista. Então, quero agradecer a você pelo teu tempo aí, que nós ficamos aí 56 minutos conversando, parece que começou agora, né? Verdade. Mas parece que começou agora. Mas muito obrigado mesmo, de coração. Né? A gente sempre fala que quem é amiga do Júnior é amigo do Josafá, quem é amigo do José é amigo do Júnior. Né? E nós estamos nos conhecendo agora, né? Então você é minha amiga. Se você quiser ser minha amiga, eu quero ser sua amiga. Com certeza. Tá bom, Gabi? Porque a luta Obrigadão. é grande, nós professores, né? É verdade. Júlio? Assim, eu sei que o Josafá meio que já está se despedindo, mas eu tenho só mais uma última perguntinha. Última perguntinha. Eu queria, Gabi, que você teve algumas pessoas que chegaram agora há pouco na live e tudo mais. Eu queria que você comentasse um pouco de como é que surgiu a ideia do projeto Regar, né? De comentar com o pessoal qual é o objetivo do projeto, enfim. Então, para o pessoal que chegou aqui agora, né, seria interessante, de repente, você falar um pouquinho do projeto que você pensou e criou. Ai, mas eu só tenho quantos minutos? 3 minutos? Quantos você quiser. Não, quantos você quiser. Ah, tá. Eu tô acostumada com o Instagram, que é só 1 hora e ele derruba a gente, assim. Não, pode ir. Então tá. Que bom, porque é muita história para contar. Vou tentar resumir. Para quem não conhece, vocês podem estar no Facebook e também no Instagram, é @coletivo Regar, tudo junto. E o Regar, ele nasce de um olhar meu enquanto brincante. Então, eu trabalhei em muitos espaços de brincar, das unidades do SESC, São Paulo, interior, unidades do SESC Brasil, e também em espaços de brincar particulares, onde as crianças ficam enquanto as famílias estão trabalhando, né? E eu sempre, como eu falei aqui anteriormente, eu sempre achei que havia muitas vezes um distanciamento entre os pais e as crianças, até um sentido que se deve muito ao que a gente chama de recreação. Então, era muito comum nas festas, né? Eu mesma fui, né, recreadora. Então, vai lá com a tia, né? Então, eu fico aqui, tranquilo, e o meu filho está sendo assistido, está sendo cuidado. Mas, assim, determinado momento da minha vida, eu comecei a me perguntar, mas de quem é esse filho, essa filha, né? É meu? Não é. Então, por que você está totalmente confiando? Você sabe quem eu sou? Você está super confiando que eu vou trazer coisas boas para essa criança? Né? Então, assim, tinha uma relação ali. Vai lá com ela, né? Então tá tudo bem.
E podia não estar tudo bem, né? Mas estava. Então eu ficava me questionando, né? Essa terceirização, que aqui no Brasil é muito comum, né? É, Essa terceirização que a gente passa, né, para as pessoas quando o assunto é criança ou adolescente até. Até por conta da nossa história, né, do nosso país escravocrata, né? Então tem toda aí uma relação que eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu acho que o Júnior pode até falar melhor que eu, né, o historiador. Então, enfim, tem aí um histórico, né, que é muito, para mim, é muito claro, assim, é muito claro, é muito nítido. Então, isso me começou a dar, num dado momento da minha vida, isso começou a me incomodar. E aí eu fui em 2017. 2017 eu fui para a Espanha, era um sonho meu estudar fora do Brasil. E eu escolhi a Espanha porque eu sempre amei a língua espanhola, eu sempre me aproximei, né? Eu sempre fui amante dos filmes, da arte que eles produzem lá, e escolhi a Espanha. E aí eu trabalhava e estudava, né, em Madrid. E lá eu pude conhecer um pouco mais profundamente. Eu já tinha ouvido falar aqui no Brasil, que é a pedagogia Waldorf e o método Montessori. Então eu estagiei numa escola Montessori, onde eu pude observar ali como eles trabalham, como a criança trabalha, como ela estuda, e também num jardim de infância Waldorf. Também fiquei lá momentos de observação, de saber como que eles, né, transmitiam o conteúdo pedagógico para as crianças. E eu fiquei deslumbrada com aquilo. E aí eu comecei a falar, nossa, que sonho seria se o Brasil inteiro pudesse ter acesso a metodologias como essa, metodologias que escutam as crianças, metodologias que têm muito amor, sabe, tem muito respeito pelas crianças. Eu venho de escolas, não sei vocês, mas onde os professores gritam muito, gritam muito, sabe? E de repente você entra numa escola Waldorf que a professora tá cantando bom dia, sol, bom dia, lua, sabe? Uma coisa tão... Você fica assim, nossa, a professora fala assim com o aluno, bom dia, como você está? Sabe? Uma coisa tranquila, serena. Então eu fiquei, gente, todo mundo tinha que ter essa experiência, sabe? Então voltei com isso, com todo esse conhecimento pedagógico que eu tinha vivenciado na Espanha, voltei para o Brasil e comecei a escrever o meu projeto, que é o Regar, e que mescla um pouco dessas metodologias, mescla um pouco do que eu estudei. E aí eu faço uma parceria com a minha irmã, que é a Ana Paula, e ela é pedagoga. Então ela traz todo o embasamento dela também da pedagogia, né? Mas no sentido de não de que o Regar tem que ensinar as crianças. Nós não temos esse objetivo de ensinar, né? Não tem esse cunho pedagógico. Mas acaba acontecendo que as crianças aprendem brincando, né? Mas isso é um processo super natural, não é obrigatório como é nas escolas. Então eu voltei e comecei a escrever, conversava muito com a minha irmã, que me ajudava bastante. E aí nós fundamos, né? Eu fundei o Regar, convidei algumas amigas, artistas também, que trabalham com arte e educação, para trazer esse sentido mesmo de, né, de estar em lugares e de proporcionar experiências. Mas essas experiências são vivenciadas entre todos. Então, se o Josafá vai lá com os filhos dele, ele não vai lá e falar, vai lá com a tia Gabi. Não, ele vai lá e eu vou falar, Josafá, vem cá, você vai cantar com a gente. Então, eu comecei a trazer os pais, as mães, os avós, as babás, todo mundo para o meio da roda. E aí eu trouxe também esse conceito, né? Esse conceito, mas algo que a gente vivencia muito aqui no Brasil, em algumas regiões pelo menos, que é estar em roda, né? Então, as cantigas de roda, as cantigas do imaginário popular. Então, a gente convidava as pessoas para estarem em roda. Geralmente a gente começa com essas canções que todo mundo conhece, que pelo menos uma vez na vida já cantou, e trabalhando também a nossa cultura popular, reverenciando os nossos saberes. E aí, a partir desse momento que está todo mundo em roda, as experiências começam a acontecer.
né? Os afetos começam a aparecer, um pai que de repente, né? A gente trabalha muito com a disponibilidade de materiais no ambiente, que é uma disponibilidade pensada para ser atrativo para a criança, para fazer com que a criança trabalhe a criatividade, a imaginação, a fantasia dela. Então, os nossos espaços, eles são totalmente pensados para que a criança exercite, para que ela trabalhe realmente, né? E aí a gente percebe coisas lindas acontecerem, singelas mesmo. Um pai que não sabia que o filho já sabia ler. Nossa, filho, você tá sabendo a ler? Eu fico me perguntando onde estava esse pai que não viu que a criança já sabe ler. Mas acontecia muito isso. Nossa, meu filho está engatinhando. Só agora que você percebeu? Então, pequenas nuances, devido à demanda nossa do dia a dia, que os pais e as mães não estavam conseguindo perceber, né? Então, o Regar, ele nasce dentro desse contexto mesmo, de aproximar, de trazer as crianças para passarem tempo junto, não só com a gente. Nós, né, dentro dos espaços, nós somos só um disparador. Eu falo que a gente é o assopro, assim, para a coisa acontecer, sabe? Então, é esse, resumindo, bem resumido, o que nós fazemos no Regar. A gente quer realmente, por isso que se chama Regar, porque eu acho que é isso, né? É plantar as sementes, é regá-las com amor, com afeto, com presença, né? Trazendo aí possibilidades, ouvindo as crianças, né? Trazendo o que elas querem, né? Essa semana mesmo eu tive uma aula online e o meu aluno tá montando um personagem que vai ser um cachorro. Aí ele falou assim, Pro, você quer que eu faça uma voz mais forte ou você quer que eu faça uma voz mais fina? Aí eu perguntei assim, qual voz você se sente mais à vontade? Aí ele falou. Aí eu falei assim, então faça a voz que você se sinta mais confortável. Aí ele ficou me olhando assim, eu acho que ele nunca ouviu aquilo. Então, é trazer realmente, sabe, mais voz para os nossos alunos. Sabe, eu acho que falta também a gente acreditar no poder das nossas crianças. Essas crianças que estão nascendo aí, parece que elas têm 300 anos. Eu tinha uma aluna que eu falava, nossa, essa menina tem 300 anos, porque já vem com uma sabedoria, já vem com uma expressão, né, que deixa a gente de boca aberta. Então, é aproveitar, porque muitas vezes o professor já chega assim, planejei a aula, vai ser isso. E conteúdo, 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 conteúdo e acabou a aula. Não, chega um dia sem planejamento. E aí, gente, o que a gente vai falar hoje? E deixa eles trazerem, né? Eu acho que a gente tem muito mais a ganhar quando a gente também se coloca nesse lugar de ouvinte. É isso que eu batalho bastante, pelo menos no meu dia a dia. Gabi, eu prometo que é a última pergunta, Josafá, também eu prometo que é a última pergunta. Onde é que a galera pode encontrar vocês do Projeto Regar? Quais os espaços onde os pais que estiverem acompanhando aqui, né, podem encontrar o Projeto Regar? É algo fácil de encontrar? Tá tranquilo poder participar dele? Bom, atualmente a gente está com as nossas atividades presenciais interrompidas, né? Eu comecei a voltar agora para pequenos grupos, né? Mas ainda não está totalmente aberto, né? Porque a gente ainda tem uma realidade insegura. Mas antes da pandemia a gente trabalhava bastante nas unidades do SESC, que aí é uma maneira que as pessoas têm de participarem, ocuparem espaços, que é aquilo que eu estava falando mesmo, né? De pertencer à cidade que a gente vive. Então eu trabalho muito para as unidades do SESC, que lá as pessoas podem vivenciar o ambiente, podem aproveitar. Mas as unidades, por enquanto, também para as crianças estão fechadas. Fechado. Então eu acho que a gente tem que aguardar, acompanhem lá pelo Instagram e pelo Facebook, @Coletivo Regar, porque assim que a gente estiver com as atividades presenciais, com certeza a gente vai divulgar, né? A gente trabalha também com eventos, com empresas, com festas infantis, mas aí tudo isso ainda não está normalizado. Então fica difícil expor, assim. A gente tem transmitido muito do nosso conhecimento, principalmente através do Instagram. Então a gente coloca lá atividades que os pais, as mães e até os professores podem fazer com as crianças,
né, dentro da realidade ali, brinquedos recicláveis, né, brinquedos que viram instrumentos, né, material reciclável que de repente vira um instrumento, com coisas que são simples, né? A gente está sempre tentando trazer coisas de fácil acesso e que todos possam ter a experiência, né? Possam tentar, a partir do momento que se propõe a fazer, a experiência ali acontece. Então, a gente também está com bastante atividades lá no nosso Instagram, principalmente, e eu acho que pode ajudar muito, não só os pais, mas como os professores também. Ok. Agora eu parei, prometo. É isso. E vamos colocar, né? Vamos colocar a divulgação da sua página divulgar no nosso site também, né, Júnior? Vamos divulgar. Sim, trabalho com muito, certeza. Obrigada. Muito bom mesmo, gostei. Amei falar com você, viu? Sinceramente. Muito bom. Obrigada, gente. Muito bom. Então, agradeço todo mundo que acompanhou a gente, agradeço a Gabi que se disponibilizou aqui, tirou um tempinho para poder conversar com a gente, né? Desculpa prender todo mundo aqui durante esse tempo todo, né? Quase 1h11, mas muito obrigado mesmo, Gabi, por ter atendido a gente. Foi uma grande oportunidade e honra poder ter recebido você. E é assim, né? Aposto que tem várias pessoas que estão curiosas para conhecer o Projeto Regar, então procurem por eles lá no Instagram. Aqui no Facebook também, né, Gabi? Tem a página de vocês. Então procurem por aqui no Facebook, no Instagram. E é isso. Um cordial e carinhoso abraço para todos vocês, né? Para todo mundo que está acompanhando a gente. E até a próxima. Tchau, tchau, Gabi. Muito obrigado. Tchau, tchau, Josafá. Muito obrigado. @Coletivo Regar. Isso, @Coletivo Regar, tudo junto. E muito obrigada também a todos os comentários, eu fui lendo aqui, muito legal essa participação de vocês. Só faltou um, Gabi. Teve um comentário aí que falou que o Júnior dançava funk, ele não dançou. É mesmo? É um colega me sacaneando, né? Mas assim, a gente tenta, né? Não tem problema. O importante é tentar, é isso aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Querido. Até mais. Tchau. Na luta.